Hoje a gente vai seguir nossas aulas sobre abertura, tá? E conversamos sobre aberturas e falamos que aberturas são fases fundamentais para a nossa partida de xadrez, né? Que conforme a abertura que a gente vai usar, ou conforme a defesa que a gente vai fazer, a gente vai definir o meu jogo, né? Também lembrando que não é porque eu joguei uma partida, fiz uma abertura perfeita, fiz uma defesa perfeita, isso quer dizer que eu vou ganhar o jogo, né? Isso vai me ajudar, vai me deixar mais confortável entrando no meu jogo, o middle game, como se fala em inglês, né? Mas isso não quer dizer que eu vou ganhar. Eu vou te ensinar como que você seguindo os passos, você entra no meu jogo mais tranquilo, tá? Correto? Quando a gente chega na fase do meu jogo, muito mais informações. Se você está achando que a gente está passando muitas informações, nome de abertura esquisito, nome de abertura que a gente não conhecia. Quando a gente entrar no meu jogo, a gente vai ter mais teoria, tá? Então, como que eu tinha falado antes, o xadrez é um estudo, não só apenas um jogo. Vou te ensinar como é que você fazer seu cálculo, né? Quais são as bases que você vai usar para fazer seu cálculo? Quem que calcula melhor que outro, ele consegue ter uma partida mais tranquila de que outro. Correto, gente? Qualquer momento alguém precisa falar, perguntar também, estão sempre bem-vindos, tá? Isso, a vantagem de que a gente tem uma aula online, tá? É diferente de fazer uma aula só falando, depois a aula será gravada, que a aula online, ela permite a interação entre nós, tá? Tirar as dúvidas e trocar as ideias, né? Cada um de vocês pode participar ou pode compartilhar uma informação que enriquece a nossa aula. Tá. Hoje a gente prometeu de falar sobre aberturas com... Alguém lembra? Não lembro não. E aí, gente? Quem estava na aula passada, acredito que todo mundo que está aqui estava na aula passada, hoje a gente falou que a gente vai falar sobre aberturas que começam com cavalo, não é? Isso, exatamente. Qual que é a única peça que consigo fazer no primeiro lance? Não é uma abertura, é o cavalo, hein? Porque os demais peças não saem, ó. Senão sai o peão, né? A única peça que consegue sair sem sair nenhum peão é o cavalo, correto? E eu vou compartilhar, tá? O meu tabuleiro, tá? Vou compartilhar meu tabuleiro para vocês verem, para quem que baixa a visão, conseguir acompanhar o tabuleiro, tá? Então, nós vamos falar sobre a abertura com cavalo, hein? A abertura com cavalo, ela tem característica que eu não estou revelando qual abertura que eu vou jogar. É porque ela pode se transformar em outra abertura. Por exemplo, eu jogando o cavalo, as brancas, cavalo Félix C3, eu não falei ainda o que vou jogar. Com o cavalo Félix C3, abre qual que é a possibilidade? Alguém consegue contribuir, falar para nós, eu jogar no cavalo Félix C3, vamos supor, eu jogar no cavalo Félix C3, as pretas jogou o cavalo Félix C6, por exemplo. Correto? Dá só um tempinho, gente. O Ed mandou um abração para vocês. Ele está no meio do caminho lá. Tudo bem, manda um abraço para ele também. Tá bom. Oi? Eu posso conversar com o cavalo que fez? Não consigo entender, Diego. Teu áudio tá ruim, Diego. O áudio tá ruim, não consigo te entender, Diego. Eita, uma coisa. Você tá com fone, Diego? Sim. Eu não Então sei. põe fone. Ele falou que está sem fone. Você tem fone? Internet. A internet. Talvez seja internet, então. Então fala agora que acho que melhorou. Eu começo com o cavalo Félix 6. A minha próxima jogada pode ser Davi 4,
ou Eva 4. Não, Eva 4 não pode, depois que o cavalo Félix C6, Eva 4 se perde um peão, tá? Então pode ser Davi, né? Pode ser Davi 4, pode ser César 4, ou pode ser Gustavo 3, correto? E Ok. cada uma desse, ela me leva para uma abertura diferente, correto? Tá. Se eu jogar Davi 4, aí surge para mim 3 opções, correto? Se jogar Davi 4. Se jogar Davi 4, eu posso entrar no gambito da dama, correto? Vamos supor, vamos junto. Cavalo Félix C3, cavalo Félix C6, correto? Correto. Davi 4, aí Davi 5, correto? Por enquanto, o meu adversário, ele está colando as minhas tarefas, correto? Ele está colando a tarefa, está jogando espelho. Tem muita gente que joga espelho, tá? Ou para ele te irritar, ou para ele tentar tirar você do seu repertório, tá? Mas, assim, vai chegar um momento que ele não vai conseguir te espelhar, né? Porque vai dar um momento, você vai dar um cheque, ele consegue dar um cheque, ele não consegue te espelhar, ele precisa responder o cheque primeiro. Correto? Tá. Nesse formato, se eu jogar, por exemplo, Bispo Félix C4, eu estou entrando com a abertura, Dona Bel? Bispo Félix 4, você está entrando da London? Exatamente. Eu estou entrando no London. Tá. E se eu jogar César 4, eu estou entrando em que, Jefferson? Gambito da dama. Gambito da dama. Tá. E se eu jogar Eva 3, o que estou entrando? Ela tem. Eita, muito bem. E aí? Não sei. E aí? Se eu jogar... Não, Eva 3 não é London, porque estou fechando o bispo, hein? No caso, antes do bispo, né? Sei que o bispo... Eu falei, se eu jogar bispo Félix C4, aí estou entrando no London, assim, alterado, assim, correto? Uhum. Tá. E se eu jogar César 4, estou entrando na Gambito da Dama, correto? Sim. Mas se eu jogar Eva 3, como que se chama isso? Tá, isso chama sistema Colli, tá? Colli? Sistema Colli. Colli System. Sistema Já Colli, ouvi você correto? falar, mas não conheço, tá? O sistema Colli é um dos sistemas mais sólidos com as brancas, correto? E ele monta uma cadeia de peões. Ele parece muito como se fosse uma francesa, mas com as brancas, né? Uhum. Tá, até então, eu jogando cavalo Félix C3 e Davi 4, isso chama o Zuckertort Opening, ou abertura Zuckertort, correto? Então, eu tô jogando assim, eu ainda não falei qual abertura que eu vou jogar. Então, isso me dá mais flexibilidade para eu estudar o que meu adversário vai fazer, correto? Estou fazendo mais lances flexíveis, que em qualquer momento ele acha, por exemplo, ele vai jogar London, em qualquer momento eu posso mudar, não jogo mais London. Ele acha que eu vou jogar César 4 e não jogo, entra no Gambito e não entra no Gambito. Correto? Tá. Eu tenho também uma opção também, eu tenho uma opção de Gustavo 3 também, gente. Ou não? Gustavo 3, ela vai me levar para o catalã. Certo? Se eu jogar Gustavo 3, então estou preparando para eu tirar o bispo das casas baixas do Félix para Gustavo 2 e fazer o roque, correto? Sim. Que uma das prioridades minhas
fazer o roque. Já que eu tirei o cavalo do flanco do rei, eu vou tirar o bispo, então o roque será possível. Tá. O que eu queria dizer para vocês? Que vocês têm, com essas aberturas de cavalo, você tem muitas flexibilidades, tá? Tá. Vamos supor que nesse momento eu vou jogar Eva 3, correto? Eva 3, ela já está me levando para o sistema Colli, tá? Vamos falar um pouco sobre cada formato desse, tá? Não vamos falar mais sobre Gambito da Dama, porque já falamos sobre isso, tá? Já falamos muito sobre Gambito da Dama, quais são as ideias dele e tal. Não vamos falar sobre Gambito da Dama. Mas a gente precisa falar sobre o sistema Colli. Um sistema, para quem procura uma abertura mais sólida, correto? Ele não vai, assim, ele não vai abrir tão cedo. Então, vem Eva 3. Correto? Tá? Vamos supor que as brancas, ele tem várias ideias, né? Uma das ideias, que se chama o sistema anti-Colli, que ele vai jogar para você o bispo no Félix 5, né? Tá. Se ele joga, vocês estão acompanhando, né? Se alguém está com alguma dúvida, sente que a cabeça virou, me fala só, tá? Bispo Félix 5, não é Gustavo 5? Das pretas, né, eu acho. Ah, tá. Tu falou das pretas, tá. Porque E agora, das pretas. porque eu joguei com as brancas, eu joguei Eva 3, né? Me Tá. preparando que eu decidi que o bispo das casas altas das brancas, ele não vai sair para Félix e não vai sair para Gustavo, tá? Então, eu não vou sair para Félix e para Gustavo. Eu vou atrasar um pouquinho a saída dele, tá? Eu quero, por exemplo, dessa forma, eu também abri a opção para o Félix 1, bispo, sair também ou por Eva 2, ou via Davi 3, correto? Ou eu vou jogar César 4, certo? Então, eu abri mais possibilidades. Isso é muito bom para você que está jogando com as brancas, que você deixa as pretas confusas. Ele não sabe o que você vai jogar, correto? Vamos supor, eu vou jogar com o Osama. Eu já assisti os jogos do Osama. Eu sei que o Osama joga London com as brancas e joga Caro-Kann com as pretas, por exemplo. Só que, de repente, eu joguei Eva 4 para o Osama, em vez de o Osama responder com César 6, ele respondeu com César 5. Aí descobri que o Osama também joga siciliana, ele não joga só Caro-Kann. Você entendeu? Ele joga Caro-Kann, talvez com as pessoas que não esperam que ele responda com Caro-Kann. Mas com os parceiros dele, que ele já conhece o jogo dele, que já joga bastante contra ele, ele quer fazer algo para tirar eles de repertório, ele vai entrar no siciliana. E ainda não sabe que é a siciliana que ele vai jogar, se ele vai jogar siciliana Najdorf, se ele vai jogar siciliana Taimanov, se ele vai jogar com o dragão acelerado, o Ibar acelerado. Então, tem vários formatos da siciliana, hein? Por isso é bom que você tem conhecimento das aberturas, mas você pode começar a caprichar em uma abertura com as brancas, com Eva 4, uma abertura com as brancas com Davi 4, e saber responder e se defender contra Eva 4, e saber se defender contra Davi 4. Correto? Tá. Para você que está jogando com as pretas, quando que você enfrenta Félix 3, você tem duas respostas ideais, correto? Ou você joga cavalo Félix 6, ou você joga Davi 5. Por que você faz isso? Porque o cavalo, quando que ele sai para Félix 3, ele provavelmente, em seguida, vai querer empurrar o peão, tá? Então, eu jogando o cavalo Félix 6 ou jogando Davi 5, estou falando para você, Eva 4 não vem agora, tá? Não pensa para vir com Eva 4 agora, porque se vem com Eva 4 agora, eu tomo. Correto? Então, a ideia para eu responder cavalo Félix 3 com cavalo Félix 6 ou Davi 5, que eu estou falando para você, brancas, Eva 4,
Eva 4 não vem agora, tá? Porque se vem, eu já tomo. E, da outra forma, se eu jogar Davi, depois de Davi 4, você joga Davi 4, porque Eva 4 não vem. Diego, Eva 4 não vem, tá? Depois do cavalo, Eva 4 não vem. Aí, se vem cavalo e você jogou com as brancas Davi 5, aí pode vir Davi, Davi 4, daí pode vir Davi 5 com as pretas, falando para você, eu também quero colocar um peão no meio, tá? Tá, vamos supor que nesse momento veio Bispo Félix 5, correto? O Bispo Félix 5, ele está falando assim, eu sei que você, com as brancas, você está preparando para Bispo Davi 3, correto, Jefferson? Eu quero conseguir o Bispo Davi 3 para eu fazer o roque. Da mesma forma, eu estou segurando um diagonal importante caso que você faça o roque. Aí as pretas falam para você, não. Eu vou Bispo Félix 5. Se você sair com o seu bispo, eu troco os bispos. Correto? Sim. E nessa situação, as pretas estão pensando, olha, com Davi 5, eu não tenho problema de trocar esse bispo, porque depois eu posso vir com Eva 6, depois eu venho com César 6, todos os meus peões estão nas casas baixas, então eu não me preocupo tanto com aquele bispo, perder o bispo ou trocar o bispo de casas baixas, correto? Então, essa aí é a ideia, para eu oferecer a troca do bispo das casas baixas, que meus peões vão segurar as casas baixas, tá certo? Então, isso é conceito, tá? Tá. As brancas podem evitar isso jogando bispo Eva 2. Correto? Tá, eu não quero briga. Você é violento, você é agressivo, mas eu não sou igual a você. Você quer brigar, mas eu não quero brigar ainda. Tem outro que fala, vem bebê. Fala comigo, bebê. Você quer brigar? Vamos brigar junto. Aí vai sair bispo Davi 3. Então, existe esse lance. Então, os dois existem. Agora, vamos perguntar para Bel. Nessa situação, o que você prefere? Sair com o bispo do Félix, ou sair com o cavalo, por exemplo, ou, de repente, vem com César 4? E aí? O que você prefere? Para onde? Eva 4. Para? Mas não é o bispo de saúde do Félix? Félix Não, 1. as brancas agora tá na vez de jogar, tá? E os dois bispos estão na casa inicial, hein? Então, o bispo de Félix. Tá, você jogaria ele para onde? Aí depende muito, sabe? Ou Eva 2, eu acho ele muito apertadinho. Já que ele foi... Eva 2, assim, ele é um lance que, tipo assim, eu não quero brigar ainda, eu vou desenvolver o meu bispo para rocar, certo? Então seria o Eva 2, então, né? É uma ideia. Uma ideia. Tem pessoas que falam... Pensando bem desse jeito é bom. Eu falo, mas ele fica muito apertadinho. Então é bom para rocar, realmente é bom. Então, para você preferia bispo Eva 2, né? Pensando dessa maneira. Oi? Botar ele lá em César. Lá em César, mas você não pode colocar em César, porque se colocar em César, você perde ele, Porque tem o peão em Davi 5, Bel, não dá muito certo isso aí, não. Gente, eu saí aqui no banheiro e me perdi um pouquinho. Tá, nessa posição, o que as brancas têm? De ideias boas, tá? Ou de ideias mais tranquilas, né? Porque o que a gente vê com as pessoas, a pessoa, ele não sabe, ele não tem plano. Ainda a gente está na abertura, a pessoa não tem plano.
a pessoa não segue uma abertura teórica. Você tem que aprender, estudar uma abertura teoricamente, e treinar e aplicar. Isso vai economizar tempo que você vai gastar. Você está jogando uma partida de 30 mais 30, 45 mais 15, 45 mais 30, 40 mais 20, 60 mais 0. Então, tenta economizar o tempo que você vai precisar mais para o meio jogo e para o fim de jogo, correto? Então, quando você consegue economizar tempo na abertura, sabendo as teorias, a abertura, a finalidade da abertura, que você desenvolve suas peças, coloca sua rede em segurança, correto? E você lutar pelo centro, brigar pelo centro do tabuleiro. Se você conseguir fazer isso seguindo qualquer abertura, tudo bem, você está fazendo a sua tarefa de casa, está tranquilo. Agora, o que vai fazer você tem vantagem o meu jogo? Ou se o seu oponente, assim, fez cagadas na abertura, e você conseguiu enxergar esses erros, e você conseguir puni-lo pelos erros, correto? Se você conseguir dar um checkmate logo, dá um checkmate logo, pronto. Ganhe a partida, vão para casa, preparar para a próxima rodada. Mas, se não tem como, então, vai com calma, tranquilidade, não tenha pressa. Se a partida não está clara ainda, não fica apressando, não fica entrando em lances agressivos que pode custar você a partida. Se a partida não está clara, se o ataque não está claro, se o seu oponente... Você está jogando com... A gente fala assim, você está jogando com um oponente que também jogou xadrez, você não está jogando com a sua sobrinha de 5 anos. Sempre pensa, não estou jogando com a minha sobrinha de 5 anos. Eu vou dar mate de pastor, por exemplo. Eu vou dar mate escolar. Ou mate filidor, por exemplo. Não, eu vou jogar um xadrez decente, fazendo uma abertura decente, respeitando o meu adversário, respeitando que também ele tem as ideias dele, ele vem para ganhar a partida, ele não vem para entregar a partida. Aí, se aparecer uma oportunidade, eu vou aproveitar. Correto? Assim que você consegue desenvolver seu xadrez, e assim você consegue, assim você consegue ganhar suas partidas, aquelas partidas que você perde e você não sabe por que você perdeu, hein? Tá bom. Que mais? Ideia das brancas. Jefferson, por exemplo. Jefferson está desenvolvendo bastante. Estou acompanhando as partidas dele. O que você jogaria, Jefferson? Desativar microfone. Seu microfone está ativado. Cavalo de Bela Davi 2. Você jogaria para cavalo para Davi 2. Tá. Cavalo para Davi 2. A primeira coisa, ele vai fechar o bispo, correto? Ele fecha o bispo. Qual que é a sua ideia para desenvolver esse cavalo de bois? Esse cavalo, ele vai ficar no Davi 2 ou você está pensando para outra casa para ele? Para avançar o cavalo para Eva 5, né? O de Fex. Tudo bem. Então, a sua ideia, que eu quero colocar, eu quero desenvolver esse cavalo, certo? Eu quero desenvolver esse cavalo. Aquele cavalo de Félix 3, eu quero enfiar ele, deixar ele espetado na Eva 5. É uma ideia que incomoda muito as pretas. Para quem jogou com as pretas, um cavalo aqui incomoda muito. Quando que eu jogo com as pretas e tem um cavalo que sobe aqui, eu não aguento esse cavalo. Esse cavalo, para mim, eu tenho que arrancar ele, tá? Ou arranco ele com outro cavalo. Né? Oi? Ele fica muito bem posicionado. Ele fica muito posicionado, olha, ele tá tendo alcance absurdo. Ele tá tendo alcance no Gustavo 6. Ele tá tendo alcance no Félix 7. Davi 7. César 6. Ele tem alcance de 8 casas, entendeu? Sim. Então, um cavalo desse, eu chamo aquele cavalo insuportável. Esse cavalo insuportável. Eu com as pretas, automaticamente eu posso vir com o meu cavalo de Bela para César 6 ou para Davi 7, tentando
oferecer a troca, certo? Sim. Aí vem o Jefferson, ele falou, você lembra aquele cavalo que joguei ele no Davi 2? Eu falo, sim, lembro. Aí eu falo, pois é. Então eu vou colocar ele agora no Félix 3. Se arranca um, eu trago outro para você. Entendeu? Então essa é a ideia do Jefferson, não é, Jeff? Desativar microfone. Seu microfone está ativado. Isso. É a ideia do Jefferson. Tem outra pessoa que fala, não, eu vou fazer mais ainda. Eu posso, em um momento, eu jogo F4, correto? Mas eu não vou fazer isso agora. Primeiro vou pensar em rocar. Depois vem F4. Se você arranca esse cavalo com o seu cavalo, em vez que eu coloco o cavalo, eu coloco para você um peão chato. Esse peão chato, ele vai expulsar o cavalo de Félix 6. Não é, Jefferson? Desativar microfone. Seu microfone está ativado. De Eva 5, né? No caso. Depois do cavalo Eva 5, vamos supor, cavalo Eva 5, vem cavalo Davi 7. Aí vem Félix 4 das brancas, aí cavalo por cavalo, bispo por cavalo, correto? Isso. O cavalo de Félix 3, ele tem que arrumar a matula dele e vai embora, porque ele... Está sendo ameaçado, né, pelo bispo. Sim, ele vai ter que sair. Ele vai ter que sair e com esse peão ele não volta mais, tá? Sempre coloca na sua cabeça um peão na Eva 5 com um rei preto, rocado, curto. Isso é uma ameaça de checkmate, tá? Esse peão aqui, ele abre muita imaginação para as brancas para até sacrificar bispo com peão para abrir o flanco de rei, caso o rei rocar lá, tá? Então, esse peão é perigoso também. Então, se acontecer isso, talvez eu não penso em arrancar esse cavalo que está no Eva 5. Com cavalo por cavalo. Porque esse cavalo por cavalo pode vir outro cavalo no lugar dele. E se você fazer uma manobra para arrancar esse cavalo, ele entra um peão aqui. Então, o que eu faço? Eu posso rocar com as pretas, depois jogar o Félix 6, correto? E Félix 6 expulsa cavalo de Eva 5. E fala para ele, eu não vou te deixar, fica aqui. Então, eu expulso você aqui. Só que sempre cuidado com abrir aquele diagonal que o Félix se deixa atrás dele, tá? O peão de Félix deixa um diagonal perigoso. Vocês lembram que a gente falou sobre isso, né? Aquele diagonal que abre depois que o avanço do peão de Félix, tanto para as brancas, tanto para as pretas, prefiro mesmo, se você for fazer isso, tem que estar ciente que você abriu um diagonal, e essa diagonal não tem uma peça que cobre o cheque dele, tá? A não ser que você se preparou alguma peça para cobrir esse cheque. Porque esse cheque, um cheque perigoso, na maioria das vezes, ele é um checkmate. Tá. Então, cavalo, Davi, 2, uma ideia. Mas não são das primeiras ideias, né? Que mais? Alguém quer sugerir mais outra? Tiago já joga esse formato, né, Tiago? O Tiago tá no ônibus, esqueci. Divaldo, Michele, Romilda, que contribuir com a gente nessa posição. O cavalo, no lugar de ir para Davi 2, ele ir para César 3. César 3. Só que César 3, na verdade, eu sempre falo que eu não recomendo o cavalo no César 3, enquanto o peão do César está ainda no César 2, porque ele tira a possibilidade de que você avance esse peão, certo? Uhum. Então, um César 4 agora, nesse momento, um César 4, é um lance também bacana, hein? Por quê? Porque Davi toma César 4, aí o bispo sai tomando César 4, correto? Já consegui um diagonal legal para o bispo. Conseguiu identificar essa diagonal? Já consegui identificar um diagonal legal, um bispo no César 4.
E estou pronto para rocar. Então, César 4 é uma boa ideia também, tá? Outra boa ideia também é Gustavo 3 também é uma boa ideia também. Gustavo 3 é uma boa ideia, que posso jogar Gustavo 3, preparando para Bispo Gustavo 2 e fazer o rock. Tá. O mais importante para mim, não só falar para você, joga tanto, a branca jogou tanto, a preta jogou tanto. Branca jogou tal, a preta jogou tal. O mais importante para mim, você entende quais são as opções que você tem e quais são as opções que você não tem. Então, você tem a opção de trocar aquele bispo que você falou, eu não quero que esse bispo fique aqui, não. Agora, eu já vou colocar bispo na cara dele. Tudo bem, as pretas, às vezes trocam, às vezes evitam, ou às vezes ignoram. Mas se ele ignorar, ele tem que fazer alguma coisa, porque o bispo dele está desprotegido. O bispo do Félix 5 das pretas, ele está desprotegido. Então, se eu jogar bispo Davi 3, ou ele tem que capturar, correto? Ou ele tem que voltar para Gustavo 6, ou ele tem que jogar Davi 6, ou ele tem que jogar dama Eva 7, Davi 7, que não é um lance assim, recomendado, porque essa casa geralmente é a casa do cavalo, né? Mas vamos supor que a gente não vai entrar para briga agora, vamos seguir a indicação da Dona Bel. Então, bispo Eva 2, veio agora. Aí, as pretas jogou César 5. Correto? Com César 5, ele está ameaçando de capturar o peão de Davi, porém, por enquanto, o peão de Davi está protegido e bem protegido. Mas, você que está querendo fazer uma fortaleza, por exemplo, você pode jogar César 3, você pode jogar César 5, onde que você entra numa violência absoluta, ou você ignorar tudo isso e rocar. Qualquer lance desses aí é tranquilo, tá? Existe um lance também, um lance audacioso, porém, você provavelmente vai acabar trocando uma peça por outra, o bispo Bela 5, cheque. Porque com o bispo Bela 5, cheque, as pretas têm que fazer, ou tem que voltar cavalo de Félix para cobrir cheque, cavalo de Félix para Davi 7, ou cavalo de Bela para Davi 7, ou cavalo de Bela para César 6, ou o bispo para Davi 7. Aí, na maioria dos casos, você vai ter que trocar peça por peça, porque senão você já jogou 2 lances com o bispo, enquanto você não precisava disso, tá? Então, assim, digamos assim, as brancas podem fazer o rock, correto? Nesse momento, as pretas geralmente jogam Eva 6, correto? E as brancas, ele pode jogar já o César 5, pode jogar César 4 ou César 3, pode desenvolver o cavalo. E nessa situação, os dois estão bem tranquilos, ninguém está correndo o risco de perder uma peça, correto? E ninguém está correndo o risco de perder posição. Lembra sempre que as pretas sempre têm a opção de colocar a dama na Bela 6, correto? Sempre. Pensa que uma das ideias
para as pretas, sair com a dama na Bela 6 ou até no César 7. E as pretas podem pensar em rocar longo também, tá? Caso que ele quer uma partida mais violenta. O que vocês acharam sobre as ideias dessa abertura que começa com o cavalo? Vocês gostaram? Acharam? Eu achei interessante porque tem bastante ideias para te surpreender, né? Depois. Sim. Rosana, Oi. sério. Eu também gostei, porque eu gosto de sair com o cavalo, mas eu não sabia direito o que fazer. Tudo bem que quando eu saía com o cavalo, geralmente eu pensava no Davi4. Se a pessoa não jogasse o Davi5, eu jogava o Eva 4. Ou o César 4. Mas, assim, com esse Eva 13 aqui, eu estou esperando para saber o que faço com esse bispo de César. Porque se a pessoa, vamos supor, se a pessoa, por exemplo, não jogou cavalo, quando você jogou cavalo Félix 3, se a pessoa não respondeu com cavalo Félix 6, nem com Davi 5, o que mais que ele pode responder? Ele pode responder com cavalo César 6, hein? Também. Só que com o cavalo César 6, você falou que você pode vir com Eva 4, correto? Certo? Sim. Só que nesse momento ele consegue vir com Eva 5. Aí você vai ver que você acabou de entrando na abertura ou na italiana ou no Rui Lopes, né? Isso. Mas e ele pode jogar, em vez que ele jogar, por exemplo, cavalo, ele vem automaticamente, quando que ele vê o cavalo Félix 3, ele vem com César 5, hein? Isso, exatamente. Aí César 5, você jogar Eva 4, você entrou na Siciliana, né? No início da Siciliana, né? Então, cavalo não fala ainda o que eu vou jogar, hein? Mas quando que eu jogo cavalo Félix 3, Osama, o que eu gosto de jogar? Ou eu vou jogar o sistema poli, tá? Geralmente eu jogo isso quando que eu tô jogando com um adversário que eu sei que vai ter um adversário duro, ele tem nível de xadrez superior e meio, então eu quero fechar a partida, eu quero jogar mais, assim, mais sólido, não dá, assim, não vou dar mais mais brecha para ele, não vou dar mais possibilidade para ele atacar cedo, né? Porque ele é um formato bem fechado, assim. Eu vou montar o triângulo, eu não vou apressar para desenvolver o bispo das casas altas, né? Eu não gosto de levar o bispo para Bela 5 nunca, porque eu acho que sempre é uma jogada perdida. O bispo Bela 5 na verdade, o bispo Bela 5, enquanto o César ainda está no César 7, não é como é perca de tempo, uma perca de lance também, porque isso, exatamente. bispo Bela 5 vem depois César 6, ele ganha um lance e me manda voltar, entendeu? Isso. Então, esse é um lance muito, sabe, é muito ruim, muito ruim. Agora, mas quando que eu vou fazer isso, é quando tem, por exemplo, um cavalo no César 6, certo? Ou aquele peão de César, ele avançou para César 5, aí tudo bem. Só que, assim, na maioria dos casos, eu já sei que esse bispo, na maioria dos casos, ele não volta, tá? Ele vai ter que ser trocado com outra peça. Então, nesse caso, quando que vê, eu dou um abraço a ele, falo para ele que você vai ser nosso herói, a gente sempre vai lembrar de você. Muito bom. Então, assim, eu já sei, igual aquele bispo de Carocan, né? O bispo de Carocan, eu falo para ele, dou um beijo assim na testa, eu falo para ele, olha, você sempre vai ser lembrado de grande ato de herói. De heroísmo. Então, tchau, o papai sempre vai ter orgulho de você. Tá? A gente sabe aquele bispo de Nimzo, você entendeu? Então, assim,
Tem peça que a gente já sabe que ele vai e não volta mais, né? Mas ele não volta mais, não quer dizer que ele não volta, que ele vai ser entregue de graça, hein? Ele vai ser uma oferta, hein? Não, a gente já sabe que ele vai ser, provavelmente, ele vai ser trocado com o cavalo, vai ser trocado com o irmãozinho dele. Mas eu sempre falo, assim, você, com a sua abertura, o formato que você gosta de jogar, você que vai definir, o bispo vai ser importante para você, nesse formato, ou o cavalo mais importante? Tá. O par de bispo, uma vantagem, a gente assim, que é iniciante e intermediário, a gente não valoriza tanto, mas quando a gente assiste umas partidas de grandes mestres, o par de bispo, para ele, ele pode entregar uma torre, ou trocar torre por bispo, só para ele não abrir mão de par de bispo. Então, só que o par de bispo, eles gostam de um tabuleiro aberto, tá? O bispo gosta de diagonais, tá? O bispo gosta de diagonais. Se você está jogando um formato fechado, onde que os peões estão com tensão, os peões estão trançados um no outro, então, nesse caso, o cavalo tem mais vantagem. Então, depende do formato que você está jogando, gosta de jogar. Então, o quanto que o jogo, assim, eu joguei muito Rui Lopes. Então, para mim, no Rui Lopes, o par de bispo, para mim, é fundamental. Para quem joga italiana também, o par de bispo é fundamental, né? Para quem joga catalã, o par de bispo é fundamental. Mas para quem joga London, por exemplo, ou para quem joga Caro-Kann, para quem joga francesa, o sonho dele é trocar o bispo ruim dele com o bispo bom do outro, entendeu? Então, depende da situação. Então, o par de bispo é uma vantagem quando você está tabuleiro aberto, você vai ajustar eles nos diagonais, é vantajoso. Se não, se tivesse um tabuleiro fechado, às vezes o bispo ele vira um peãozão, hein? É verdade. Então, seguindo assim, vamos supor, eu vou seguir, por exemplo, com as brancas vai jogar César 5, as pretas, por exemplo, vai jogar o cavalo César 6, e vou sair com o cavalo César 3, correto? Aí a dama, o outro bispo das pretas, ele sai na Eva 7, correto? Aí eu vou... Ô, Zama, Oi. você está falando aí dos bispos. Eu vou lá longo e eu adoro os meus bispinhos, meu filho. Eu não faço confissão para ele, não, mas eu gosto deles. Eu trabalho melhor do que o cavalo, eu. Isso. Não são você que gosta dos bispos? O que eu falei? Eu também gosto. O par de bispo é uma vantagem para quem tem par de bispo. Só que eu falo para você, sempre depende do qual formato que você gosta de jogar, tá? Qual que é o formato que você vai jogar. Eu, por exemplo, os formatos que eu gosto, eu prefiro os cavalos. Mas isso, o formato a minha abertura, o estilo da abertura do London que eu jogo, por exemplo, o estilo da abertura do sistema Colli que eu jogo, e quando eu jogo com as pretas, o estilo de Caro-Kann que eu jogo, o bispo das casas baixas, para mim, ele vira um peso, porque eu tenho que sempre ficar protegendo ele. Ele sofre muitas ameaças, né? Enquanto que a minha técnica, quando eu jogo Caro-Kann, que eu coloco meus peões nas casas baixas, né? Então, quando eu coloco ele nas casas baixas, ele imita muito o movimento dele, né? Então, ele fica alvo do cavalo, né? O cavalo do adversário fica o tempo inteiro ameaçando ele, né? Mas, como que eu falei para você, depende do estilo que se joga. Cada um tem o estilo dele, né? Agora eu já vi que você é mal, viu? Você dá um beijinho e sacrifica, né? O bispinho, tadinho dele.
Então, mas eu sacrifico, eu tiro ele com o cavalo porque o que mais vai me incomodar nessa estrutura fechada que eu jogo é o cavalo que me incomoda mais. Ah, então você oferece ele de sacrifício, é isso? Na verdade, eu troco ele, Não sacrifico ele, eu troco ele. Porque sacrifica ele, sacrificando, você está dando de graça, né? Tá. Mas eu troco ele com o cavalo, ou eu troco ele com outro bispo. Então, mas não é sempre também, tá? Depende de qual que é a resposta, porque não tem como que eu vou jogar os mesmos lances perante respostas diferentes, né? Isso é verdade. Porque contra o Caro-Kann tem várias variações. Tem umas pessoas que jogam, tem uma pessoa que joga a variação clássica, tem pessoa que joga a variação de avanço, tem pessoa que joga a variação de troca, tem pessoa que joga a variação de Carlsen, tem o ataque palo, tem várias, tem muita teoria. Não tem como nem eu, nem vocês, joga a mesma coisa perante as mesmas respostas do seu adversário. Que bom, né? Esse é o xadrez. Eu vou jogar London, então, eu vou jogar isso. Tá, mas e se vem César 5 das pretas? Tem César 5 cedo e tem César 5 muito cedo. Então, eu tenho que saber o que eu vou fazer, porque se eu seguindo, igual que eu sempre faço, eu vou desenvolver o bispo, depois leva 3, depois o cavalo Félix 3, depois isso aqui, ele já ganha vantagem em cima de mim. Então, não é questão que só decorar, ele tem que saber o que eu vou responder conforme os lances, as respostas do adversário, tá? Mas, assim, nessa situação, dá para eu desenvolver minhas peças. Eu já abri aqui a barra de avaliação. Você vai ver que a situação está empatada, hein? A partida está empatada aí. Bom, então, o que eu queria dizer sobre a abertura de cavalo nesse formato que o sistema colhe, que abre para você muitas possibilidades de você desenvolver suas peças, correto? E você não tem um único lance que eu tenho que fazer. Podemos desenvolver as peças para as casas iniciais, que vamos ver outra ideia de abertura de cavalo, correto? Eu vou esperar vocês, tá? Dar uns... um minuto, para vocês desenvolver as peças para as casas iniciais, correto? Ok. É para voltar para isso, volta tabuleiro para estado 0, tá? Tá bom. E a gente agora a gente vai estudar outro formato de abertura de cavalo com as brancas, tá? Os cavalinhos são sagrados. Oi? Cavalinhos são sagrados. Eu concordo. O que eu falei? Tem pessoas que gostam, mas tem mais habilidade. Aquelas pessoas que gostam de jogar com cavalo, ele é uma pessoa que fica sempre caçando aqueles pontos mágicos, aquelas casas mágicas no tabuleiro. Quando você avança um peão, o peão que avança, ele mira numa casa e larga outra casa, correto? Então, quando que ele larga uma casa, o cavalo fica igual a franco atirador. Essa casa ficou uma casa, para mim, uma casa ideal. Eu vou sempre enganchar nessa casa com a ajuda de um peão, certo? Outra coisa também, quando você quer bloquear um peão, quando que o seu adversário tem um peão isolado, ou tem um peão passado, mas vamos supor, um peão isolado que não tem um peão na direita nem peão na esquerda. Melhor peça para bloquear esse peão é o cavalo. A melhor peça para bloquear um cavalo, um peão isolado, que na maioria dos casos você faz isso para conseguir um peão passado, é o cavalo. O cavalo faz um excelente bloqueio. O cavalo só tem um inimigo muito irritante. Alguém sabe qual que é o maior inimigo do cavalo? O bispo. Não, qual que é o peão que é o maior inimigo do cavalo? Nossa, o peão? Os das laterais, né? Peão de Hector ou peão de Ana? Isso mesmo, das laterais.
Essas peões dos cantinhos, o cavalo, no fim do jogo, ele sofre para impedir, né? Então, se você tem um peão na ponta, e seu adversário tem um cavalo, ele sofre muito para ele tentar parar essa peão, né? Hoje eu estava vendo uma partida que o Thiago mandou para mim analisar, que ele jogou hoje, mas ele ganhou por causa de um peão passado, que estava na Ana, e o cavalo do seu oponente não conseguiu parar essa peão, hein? Porque o cavalo não consegue fazer controle em cima dessa peão. Principalmente quando que o rei está longe, hein? Não consegue oferecer apoio. E aí? Montamos o tabuleiro de volta? Está montado. Então tá bom. Então tá bom. Eu também vou voltar com o meu tabuleiro. Faço isso com um clique só. Então tá bom. Cavalo Félix 3, certo? Cavalo Félix 3. Aí, cavalo Félix 3. Tá bom? Aí, vem Gustavo 3, correto? Vamos ver que as pretas, por exemplo, vai jogar Davi 5. Aí, Bispo Gustavo 2, correto? Bispo Gustavo 2, certo? Aí, as pretas podem pensar de colocar mais um peão no meio, de colocar César 5, correto? Roque pequeno. Aí pode vir Eva 6, certo? Tá, vamos parar um pouquinho nessa situação. As brancas já rocaram, correto? Já fizeram roque? E as pretas não. Só que tem 2 peões na quinta fileira, no centro das pretas, enquanto as brancas não colocou ainda nenhum peão. Certo? Tá. Quais são as ideias das brancas agora? Tem uma ideia que o jogo, César, 4, certo? Só que, se eu jogar César 4, ameaçando a troca de peão por peão, aquele peão de Davi 5, as pretas não têm obrigação de trocar, tá? Ele pode esperar eu troco César por Davi, aí Eva por Davi. Então, ele não tem obrigação de fazer isso, tá? As brancas podem fazer um lance maleável, correto? Fazendo o Davi 3. O que o Davi 3 faz? Ele pode preparar para Eva 4, ou pode preparar para César 4 também, tá? As pretas, eu quero rocar logo, então eu vou colocar Bispo Eva 7, certo? As brancas já vêm com Eva 4. As pretas pode até rocar, se ele quiser, pode rocar, fazer roque, pequeno roque. Daí, as pretas pode jogar, a vez das brancas agora as brancas, ele pode jogar Ana 4, pensando que ele não quer que as pretas joguem Bela 5, tá? Ou ele pode desenvolver o bispo da Gustavo 5, ou pode desenvolver ele no Félix 4, aquele bispo das casas altas, né? Depois que ele desenvolve o bispo, ele pode desenvolver o cavalo para Davi 2, correto? E depois ele pode desenvolver
a dama para Eva 2, interligar os dois torres. As pretas também. Vamos supor que ele vai jogar, por exemplo, assim, as pretas também, ele pode sair com, depois o bispo Gustavo 5, vem cavalo César 6, certo? Depois pode vir cavalo Davi, só que quando vem cavalo Davi 2 e vem Hector 6, o bispo que está no Gustavo, ele não pode voltar, tá? Porque se ele voltar, ele vai ser preso. Muito importante isso, vocês entendam essa armadilha, tá? Porque você que desenvolveu o bispo no Gustavo 5, depois você colocou o cavalo no Davi 2, você impediu o caminho da volta do bispo, correto? Então, se vem Hector 6, você sabe que esse bispo não pode apenas voltar, tá? Porque se ele volta, ele vai ser preso, ó. Se ele volta para Hector 4, aí vem Gustavo 5, prende o bispo. E se ele volta para Eva 3, aí vem Davi 4, prende ele. E se ele vai para Félix 4, aí vem peão de Eva 5 para prender ele. Vocês conseguiram entender essa armadilha? Sim. Oi. Oi. E aí? Eu entendi. Essa situação? Então, naquele momento que você vai sair para o bispo Gustavo 5, você sempre tem que pensar que existe o chinelo do Hector, tá? E vai vir Hector 6 para expulsar o bispo. Aí, o bispo, ele pode voltar para Davi 2, ou pode voltar para César 1, caso que ainda o cavalo não saiu para Davi 2, tá? Mas se o cavalo sair para Davi 2, você já sabe que se você vem Hector 6, automaticamente bispo por cavalo. Aí Bel vai ficar chorando porque ela gosta do bispo. Mas fazer o que, Bel? Você que travou ele, hein? Então, pensando nisso, você que travou ele com o cavalo Davi 2, ninguém mandou você jogar o cavalo Davi 2, né? Aí você já sabe que você vai ter que dar um abraço para ele e falar, olha, a mamãe te ama, mas a melhor coisa que eu posso fazer para você. Bispo por cavalo, aí bispo por bispo, trocamos peça por peça, pronto. Tá bom? Tá. Esse formato, vocês perceberam que nesse formato a gente tem também uma estrutura de peão de escadinha. Não é, Célia? A gente tem um peão no Eva 4, temos um peão no Davi 3 e temos um peão no César. Usou escadinha, tá? Isso mesmo. Se depois que eu troco bispo por cavalo, bispo por bispo, certo? Eu tenho que ver agora que aquele peão de Bela 2, ele tá ameaçado, tá? Aquele peão de Bela 2 está ameaçado, então eu não posso deixar esse peão cair, tá bom? Eu posso jogar César 3, desculpa, César 2 para César 3, correto? Tem pessoas que traz o torre para Bela 1, para defender o peão, e sair do diagonal para que depois ele avance esse peão. Tem pessoas que fazem isso, né? Aí, já meu jogo, já. Aí já é desde meu jogo. Mas nós fizemos a nossa abertura, os dois já rocaram, correto? As peças, desenvolvemos as pretas, só falta para ele só desenvolver o bispo das casas baixas, pode ser por via da B7, pode ser também que o jogo, as pretas, né? Joga pelas 6 depois bispo pela 7,
ou até essa bispo ele pode sair por A na 6, no diagonal, Nessa situação, já desenvolvemos as peças, tá? Essa abertura chama ataque das brancas, chama ataque do rei indiano, Onde que você já... cavalo Félix 3, Gustavo 3, bispo Gustavo 2, Roque. Isso aqui é ataque do rei indiano, certo? Que ela, se vocês lembram, quando a gente falou sobre Davi 4 das brancas, vocês lembram que veio cavalo Félix 6, depois via Gustavo 6, depois via bispo Gustavo 7. Vocês lembram? Para quem está acompanhando? Sim. Aí o que a gente falou que essa defesa de rei indiano, Michele, que tinha medo de Davi 4, agora não tem mais medo do Davi 4, Michele, não é? Eu tinha falado isso pra ti, ou alguém te contou, que eu não lembro. Eu não sei, acho que você falou. Eu não lembro se eu falei, mas eu tinha mesmo. Eu não tenho mais depois de ver tuas aulas, sério. Então se vem Davi 4, tudo bem, eu não estou preocupado, porque eu já sei me defender contra o Davi 4. E se eu te falar que esse ataque aqui, esse indiano, eu já tomei uma vez, já também, e eu não sabia o que fazer. Olha, eu já passei por algumas situações no xadrez que eu fiquei perdida, várias. Quer jogar sólido contra quer jogar sólido contra isso, você responde com... porque o que ele quer, na verdade? O que ele quer? Ele quer tirar o cavalo do Félix 3 para ele avançar o Félix 4, correto? Sim. Então, se você, na verdade, se você captura peão por peão, se você captura Davi por Eva, ele captura Davi por Eva de volta, certo? Aquele Davi 3. A ideia dele, se ele conseguir F4, ele conseguir fazer um avanço dos peões no flanco do rei, tá? No pior das hipóteses, troca dama, entendeu? Troca as damas, né? Sim. Troca as damas, não deixa ele ficar avançando, aí você também, tenta fazer ruptura de centro, não deixa ele avançar. Colocar os cavalos atrás dos peões, e qualquer ataque no centro, ele tem que ser respondido por ataque no flanco. Por exemplo, se ele está atacando o centro, você ataca o flanco, ataca a ala de dama, ataca a ala de rei, entendeu? Mas isso vai ser um dos assuntos nossos no meu jogo, tá? Quando a gente fala sobre técnicas do middle game, do meu jogo, né? Tá certo. Mas, por enquanto, eu acredito, depois que vocês assistiram essas aulas, eu procurei, assim, não deixar nada para trás de aberturas decentes, né? Depois a gente vai falar sobre a gente vai falar, revezar sobre aqueles aberturas de gambitos, né? Aquelas pessoas que jogam gambitos. E eu vou mostrar para vocês que a gente seguir as regras básicas de abertura, não submeter as provocações do seu oponente, não ficar com a ganância de ficar catando peões, catando peças, sem você pensar o seu desenvolvimento mais rápido, a pessoa pode jogar o gambito que ele quer. Você não tem obrigado a aceitar gambito de ninguém, né? Ninguém é obrigado a aceitar gambito. Eu posso tomar o peão, aquele que você deu o peão. Só que assim, eu não vou ficar com a ganância que eu vou proteger esse peão. Eu tomei um peão e não devolvo esse peão. Não. Sempre pensa, o peão é dele. O peão é dele. Então, se eu conseguir me desenvolver devolvendo o material, devolver o material. O mais importante do desenvolvimento vai chegar numa posição complicada, que você está com mais material, só que esse material que você tem está preso, não consegue desenvolver. A gente vê umas partidas que a pessoa está numa defesa, ele não tem nenhuma peça as pretas, por exemplo, não tem uma... as peças deles estão na linha 8, 7, 6. Ele não tem uma peça no 5.
-4, com certeza, não tem. Enquanto as brancas, ele está bem espalhado, está bem desenvolvido. Aí, nesse momento, aqui tem, eu estou com peça a mais, estou com peão a mais, porém, eu não estou jogando, não estou conseguindo jogar, estou sufocado, né? É muito importante a ativação das peças, né? Isso é muito mais importante que eu tenho as peças ativas, as peças jogando, de que tem material que esse material não joga. Para quem gosta de assistir partidas de mestres ou de grandes mestres ou partidas de alta qualidade, você pode ver que a barra de avaliação está dando, por exemplo, uma vantagem de 4.0 para 1. Essa 4.0 como se fosse, você está quase com torre a mais, você está com um cavalo a mais, está com bispo a mais. Só que você vai contando o material, os dois estão com o mesmo material. Mas por que aqui, porque um está com muita vantagem em cima do outro? É por causa de as peças estão mais ativas, as peças estão mais posicionadas. Eu tenho o bispo, só que o meu bispo, coitado, não está olhando para nada, está olhando para a nuca do peão. E quando que ele tem um bispo, que o bispo dele é um bispo assassino, esse bispo assassino, ele está olhando para o diagonal. O bispo está impedindo que eu coloque torre numa casa para mim dominar a coluna. Ele está com um cavalo, eu tenho um cavalo. Só que o meu cavalo, ele está no colo do rei, fazendo nada. Quando o cavalo dele está na quinta fileira, aquele cavalo que o Jefinho gosta, de colocar o cavalo lá na quinta fileira, bem posicionado, bem que incomoda. Então, na verdade, não sei que questão de... eu tenho uma peça, ele tem uma peça equivalente, mas o que é mais importante qual que é o nível de ativação dessas peças. Vocês conseguiram entender o conceito, onde que eu quero chegar? Sim, eu entendi. Seu microfone está ativado. Sim. Correto, então. Tá. Então, essas aberturas que acontecem com o cavalo, geralmente, não, assim, são as mais famosas, quando vê o cavalo, ou vai jogar Zocortorte, ou vai jogar ataque indiano, ou você vai preparando para você sair de bois para catalã, ou para gambito da dama, ou para o londo. Mas cavalo César 3 na abertura, assim, eu não sei o que esse cavalo quer. Então, quando o cavalo César... só para você ter uma ideia, cavalo César 3 na abertura, automaticamente o Stockfish, ele dá uma lasquinha de vantagem para as pretas, Ou as brancas, que começou com 0,3, de repente, ele perde essa pequena vantagem que ele tem, porque ele joga primeiro, com as pretas jogando Davi 4, Davi 5, desculpa. Então, cavalo César 3, um lance ruim para a abertura, tá? Eu particularmente não gosto também, nunca entendi o porquê, mas depois que começou a falar do peão de César, eu comecei a entender que é por isso que eu também não gosto. Isso. As pessoas, assim, Michele, quando que ele não tem um plano, ele tá, eu vou desenvolver os cavalos, eu vou desenvolver ele para uma casa para ele que ele não vai ser tomado. Tem pessoas que pensam assim, eu vou colocar ele no cavalo. Cavalo, me fala, cavalo Ana 3, o que cavalo Ana 3 quer? Desativar o microfone. Seu microfone está ativado. O que cavalo Ana 3? O que cavalo Victor 3 quer? O que cavalo Ana 6 quer? A não ser se cavalo Ana 6, ele desenvolve para ele proteger aquele bispo de César 7, Quando que tem uma dupla ataque com cavalo com bispo, no Jubava London, aí, num momento, o cavalo sai para Ana 6 para ele, provisoriamente, tentar dar um apoio para esse peão até ele resolver o problema, não é? Mas eu vejo muito o cavalo de repente, assim, sem ninguém fazer nada para esse cavalo, o cavalo foi automaticamente para a Ana 3. A gente não sabe o que ele quer na Ana 3. Ele ficou parece que ficou de castigo, entendeu? Ficou no cantinho, sabe? Alguém mandou ele de castigo. O cavalo Victor 3. Fora que eu posso abrir para tomar ele com bispo e dobrar peão, eu queria 2 peões fracos,
Você não entende qual que é a finalidade desse cavalo aí, tá? Mas eu acho que é uma passagem dele ali para tentar ir para Bela, para César e para o meio. Tudo bem, mas ele vai para onde? Ele vai para César o quê? Vai para César 4? Como César, se ele vem para César 4, caso que eu não tenho Davi 5, um Davi 5 expulsa ele. Agora vê quantas... você arrumou mochila, saiu de casa, foi para Ana 3, depois para César 4, ou para Bela 5. Bela 5, o Ana 6 manda ele embora, né? Um César 6 manda ele embora. Não tem sentido, sabe? O cavalo, ele tem que sair da casa inicial e ir para uma casa estratégica, correto? E não fica pulando igual pipoca, toda hora indo para uma casa, enquanto que não fez o rock. O cavalo foi para casa, depois foi amassado por um peão, daí ele foi para outra. Depois amassei ele com uma peça, daí ele foi para outra. É contra os princípios de abertura, tá? Então, cavalo Ana 3, o cavalo Hector 3, a não ser que tenha um motivo fortíssimo, não é uma casa ideal para o cavalo, você coloca ele, porque o cavalo, ele gosta do centro de tabuleiro, onde que ele tem mais domínio, tá? Tá, vamos falar sobre uma abertura que a gente não falou, eu não sei, a gente falou sobre a abertura de... tá. Podemos também a gente jogar com cavalo também. Nos falamos sobre César 4, não é? Ou não falamos? Alguém lembra? A gente falou sobre a abertura inglesa? Aquelas pessoas Não, fiéis. eu acho que não soube. Ainda não. Não Eu falou ainda não. comentei contigo que eu queria ver como é que era, porque eu fui pega de surpresa no César 4 esses tempos. Tá. Tudo bem. É a César 4, aquele o Ned gosta, hein? Vocês conhecem o Ned? Eu conheço. Eu sim. O Ned gosta de César 4. Quem que jogou contra o Ned já sabe disso, hein? Que o Ned joga em inglês, hein? Bom saber. Tudo bem, César. Osana, eu gostava muito de jogar inglês, mas depois eu fiquei um bom tempo sem jogar e esqueci. Então, eu vou falar para você. O César 4, ela tem algumas respostas. As mais fortes delas, ou você joga Eva 5, aí nesse caso você é como se fosse estar jogando siciliana invertida, certo? Uhum. Ou, se você quer jogar a variação Osama, eu jogo Eva 6, tá? Preparando Davi. Tá bom? Aí, beleza. Geralmente as pessoas, quando você sair com César 4, você já sabe que o bispo ele vai desenvolver do Fianchetto, tá? Ele vai desenvolver do Gustavo, tá? Uhum. E vamos supor que vai ficar assim, certo? Ele vai jogar Gustavo 3. Aí você que tem medo de inglesa, automaticamente Davi 5, correto? Correto. Aí, Bispo Gustavo 2, correto? Bispo Gustavo 2. Já que o bispo saiu daqui, eu posso falar para o bispo, você vai ficar olhando para a parede até o fim de jogo. Aí o jogo César 6. Correto? Com César 6, eu falo para ele, você está sem esperança. Você vai ter que procurar uma ideia para esse bispo jogar, ou a não ser que esse bispo ele vem para virar com um ursinho de pelúcia para proteger o rei, entendeu? Então, esse bispo vai ser bispo defensor, não vai ser bispo atacante, porque eu fechei. Aí, cavalo Félix C3, cavalo Félix C6, Roque, Davi, bispo Eva 7, certo? Aí, sei lá, cavalo César 3, aí eu posso fazer um roque, correto? Eu posso até, se eu quero mais atacar esse cavalo, eu posso jogar Davi 4,
que o Davi 4 ela vai me dar de boas a oportunidade para jogar Eva 5. Então, você tem muito jogo contra a inglesa, tá? Mas se você quer incomodar aqui o jogador de inglesa, quando estiver César 4, você joga Eva 6, tá? E você vai entrar 4 de gambito cruzado, Eva 6, Davi 5, tá? E cavalo, Félix 6, bispo Eva 7, pequeno roque. E não fica com pressa de desenvolver o bispo das casas baixas, tá? Ele tá protegendo ali o César 4. Porque a gente pode achar para ele uma ideia de sair, com Bela 6 e depois ele sai pelo Ana 6 ou sai pelo Bela 7, correto? O mais importante na abertura, não esquece uma peça. Se você não sabe a abertura que você está fazendo, você tem que estudar a sua abertura para saber quais são os riscos e quando o seu adversário faz um lance, ele está ameaçando o quê? Porque a gente vê muitos casos que a pessoa entrega uma peça na abertura, principalmente nas pessoas que jogam xadrez deficiente visual, onde que ele sente as peças, mas não enxerga elas, tá? Então, não entrega material na abertura, joga uma abertura sólida, deixa suas peças ligadas, protegidas, tá? Com esse formato, você vai ver, você não está entregando nada, você está tranquilo, despacito, está desenvolvendo devagar, vai fazer o rock, vai sair com as peças. O que a gente está falando durante praticamente 2 meses, 1 mês e meio, né? A gente falando a mesma coisa. Desenvolve as peças, não abre muito o seu jogo, desnecessariamente e tal. Muito interessante. Eu tenho uma coisa também para compartilhar com vocês, uma abertura muito rara também, que chama abertura de Bird, com as brancas, né? Você pode enfrentar uma pessoa, por exemplo, que tem mais experiência, e você está esperando Eva 4 ou Davi 4, ou está esperando o cavalo Félix 3, né? Ou está esperando o César 4, mas ele não vem com nada disso. Vamos arrumar o tabuleiro de volta, tá? Vamos. Que essa abertura vai ser a última abertura, a gente vai falar, tá? Na parte da teorias, né? Na parte de teorias. E na próxima aula a gente vai começar a praticar já. Eu vou escolher alguém de vocês para ele fazer a abertura e respondo ele, tá? Ou eu faço a abertura e ele me responde. Para ver se vocês conseguiram compreender isso, tá? Quando isso, revisam as aulas anteriores, para quem que não assistiu, as ideias que a gente falou, ideias de cores brancas, defesas com as pretas, tá? Porque o mais importante de que estudar é aplicar, né? A gente está estudando para jogar xadrez, para ganhar as partidas, tá? Para fazer umas partidas de xadrez de qualidade. E aí? Arrumaram o tabuleiro já? Sim. Então tá bom. Eu vou jogar Félix C4. E aí, alguém já viu essa... Eu imaginei que fosse essa. Alguém já viu Félix C4? Eu já. Já. Como é que chama Félix C4? Não lembro. Chama abertura Bird, abertura de pássaro. Tá. Com Félix C4, qual que é a resposta ideal para Félix C4? Davi 6. Davi 6. Por que Davi 6? Já para protegendo jogar aqui o Eva 5. o Eva 5 depois. Exatamente. Não, mas veja bem. Veja bem.
Eu vou fazer Eva 4, se você fazer Davi 6, eu já venho com Eva 4, correto? É verdade. Aí você vai fazer o quê? Vai trazer que Eva 5, você falou? Eva 5? Sim, se você fizer Eva 4 aqui, eu traria o Eva 5. Protegido por Davi 6. Tudo bem, só com Eva 5, eu jogo Davi 3. E aí? O que você vai fazer? Vou jogar Davi 3. E eu vou falar pra você que eu já não quero fazer mais nada. Deixa eu ver. O que você vai fazer? 3. O que você vai fazer? Vai capturar, Davi captura Félix? Eva captura Félix? Não, aí você deixa a coluna do rei toda aberta. Oi? Aí a coluna do rei fica toda aberta. Com o cavalo Davi 2. Na verdade, não. Ela vai ficar aberta se você não devolver o material, hein? Ou se você não recuperar o material. Bom, se você então colocou aqui no Davi 3, né? Não. Se você capturar primeiro, Davi... Tá. Eu não tinha colocado, eu não tinha colocado Eva 5. Mas não foi isso que foi falado? Que Eva Davi 6 para Eva, depois para Eva 5. Aí, nessa situação, você vai trocar ou espera eu trocar? Porque se você não toma, eu tomo, tá? Eu vou esperar você trocar. Eu vou esperar você trocar. Eu posso não tomar, eu posso jogar também cavalo Félix 3. Que cavalo Félix 3, nesse momento, tá mais macio, tá mais tranquilo, porque ele não tá mais em frente do peão, certo? Certo. E nesse momento, eu não estou preocupado com dama Hector 4 cheque. Essa lance não me preocupa. Sabe por que não me preocupa? Porque se você captura Eva por Félix, aí o cavalo captura o Félix 4, correto? Correto. Aí você não pode vir com cheque, pensando que você vai tomar o bispo, porque o bispo volta para Gustavo 3, cobrindo o cheque, ameaçando a dama e mandando a dama embora, certo? Certo. E se você não troca, eu não vou trocar agora. Eu vou jogar cavalo Félix 3, correto? Correto. Aí, cavalo Félix 3, eu também estou pensando depois em bispo Eva 2, correto? Nossa, bispo Eva 2. Correto. Faço o rock, correto? Estou falando para você, claro que as brancas não estão jogando sozinho, mas estou explicando para você qual que é as minhas ideias com essa abertura. Tá? Em relação a isso, né? Tá certo. Eu vou fazer hockey, depois eu vou Félix por Eva, aí eu vou estar com hockey no semi-open fire. Eu vou estar com hockey numa coluna semi-aberta. Ela é aberta do meu lado, mas está fechada do seu lado, correto? Porque você tem seu peão de Félix ainda está no lugar. Isso me dá as ideias para eu atacar esse peão de Félix. Sim. Certo? Eu posso, se você entrar para rocar, eu posso trazer a dama para Félix 3, depois que tirar o cavalo, certo? Esse cavalo, ele pode ir no Gustavo 5, tentar dar trabalho, aí você vai ter que expulsar ele com o Hector 6, não é? Exato. Mas nessa posição, eu com as brancas estou super tranquilo, tá? Super tranquilo, tá? Isso. Então, eu não recomendo para você, enfrentando que essa abertura é chata, tá? Sim. Acredita em mim, tem pessoas que têm elo alto de xadrez que se incomoda com essa abertura, tá? Mas ele se incomoda... Eu não sei fazer essa abertura. Eu já vi ela, mas eu não... eu não tô falando, eu não tô apresentando essa abertura para você, para você jogar, tá? Não joga, tá? É uma abertura bem cheia de teoria. Mas eu tô mostrando para você, para caso você enfrenta uma abertura dessa, o que você fazer, tá? Certo. Então tá bom. Eu não vou, então eu vou devolver o Davi 4 das brancas, eu vou devolver o Eva 5. A gente vai voltar com os passos, com os lances, correto? A gente vai só deixar só F4, tá? Só Félix 4.
Só isso. Tá. Quando que você vem Félix 4, a primeira coisa que vem na sua cabeça, eu não posso permitir Eva 4, tá? Eu não posso permitir Eva 4, correto? Uhum. Correto. Então, para mim não permitir Eva 4, o que eu tenho que fazer? Davi 5. Davi 5, correto? Isso. Tá. As brancas, se ele joga verde, já o que está fazendo? Automaticamente, cavalo Félix 3, tá? Porque ele jogou Félix 4, para ele colocar o cavalo no Félix 3 sem estar travando o peão de Félix, certo? Isso. Do mesmo tempo, ele já está observando a casa de Hector 4, que a dama não venda no cheque, tá? Tá bom? Então, o cavalo aqui tá... Certo. Tá. Quando que eu vejo o verde, eu tenho um lance violento que eu jogo. Eu com as pretas. Certo? Mas, assim, não recomendo para vocês fazer, porque, para mim, vou falar para você fazer isso, eu tenho que explicar para você toda a linha, tá? E vocês não vão ter como decorar tudo isso. Porque qualquer erro que você vai cometer, você vai sair com desvantagem, tá? Mas, assim, eu mostro para você o que eu faço. Eu jogo Bispo Gustavo 4, correto? Só com o Bispo Gustavo 4, eu já tinha despedido desse Bispo, tá? Uhum. Qualquer Hector 3 que vai vir, por exemplo, qualquer Hector 3 que vai vir, eu já vou Bispo por cavalo, tá? Aí o Bel vai ficar revoltado comigo. Eu vou falar para você, coitado do Bispo, você não gosta de Bispo, você é um monstro. Não é, Bel? Deixa meu cavalo em paz, viu? Deixa meu cavalo em paz. E Aí, deixa o bispo da Bel também quieto. O Jefferson é do meu time, é? Ele gosta do cavalo, né? Eu sou do da Bel, gosto de bispo. Eu sou dos cavalos também, sou da turma do cavalo. Tá. Então tá bom. Eu gosto Então, dos assim, cavalos meus, eu gosto dos dois, né? tá. Porque os Então, essa cavalos lance também bem jogados é maravilhoso. Isso. Mas a minha ideia de tirar esse cavalo, porque esse cavalo, ele está olhando para uma casa importante, que é a casa de Hector 4, tá? Essa casa de Hector 4, eu posso usar para dar um cheque com a dama, tá? Ou com o bispo. Correto? Muito bem. Tá bom? Tá, tudo bem. Eu não vou falar para você jogar essa bispo, não. Deixa essa bispo, tá bom? Esse bispo da Bel, deixa ele lá atrás, é que ela não quer machucar ele. Tá. Você joga cavalo Félix 3. O Félix 6, desculpa. Correto? Você joga cavalo Félix 6. Já que Eva 4 não é possível, o que as brancas vão fazer? Brancas. Eva 3, né? Isso. Porque naquele momento que F4 veio, eu, e você, e o Papa na Roma, e os velhos por volta da lareira lá nas noites frias, os fazendeiros lá nas fazendas de café, todos eles já sabem que o bispo das casas altas, ele vai sair da Bela 7, correto? Bela 2. Ele vai sair, desculpa, Bela 2, ele vai sair da Bela 2. Então, naquele momento que veio o Félix 4, todo mundo já sabe que o bispo, a intenção dele vai sair do Bela 2, tá? Ele não vai querer ficar olhando para a parede, tá? Então, Eva 3, ela abre para o bispo para desenvolver, tá? Tudo bem. As pretas continuam a desenvolver as peças, correto? Ou ele joga Eva 7, Eva 6, desculpa, ou ele joga Eva 6, correto? Ou ele primeiro, antes da Eva 6, ele sai com o bispo para Félix 5, correto? O cavalo não está aqui? O preto não, né? Cavalo. O cavalo não está em Félix 6, não, né? Ah, o cavalo preto tem Félix 6. Mas o bispo é o de César 8. O bispo, ele sai de César 8 e vai para Félix 5, correto? Sim.
Mas não tem de um peão novo. em Eva 6? O peão na Eva 6? Não, mas eu falei que você pode foi jogar só. o peão de Eva 6, você pode jogar o peão de Eva Entendi. 6, mas você também pode, porque se eu jogar o peão de Eva 6, como se fosse, estou montando o formato de francesa, tá? Para quem gosta de jogar francesa, Eu já coloquei Mas- aqui no lugarzinho. Mas aquele pessoa que ele não gosta do bispo preso, ele tira o bispo primeiro, ou no Félix 5, ou no Gustavo 4. Lembrando sempre, Gustavo 4, se ele sofrer Hector 3, ou ele pode voltar, certo? Nesse caso que ele não quer, ainda não quer trocar, ou ele troca bispo por cavalo, tá? Caso que ele não quer perder tempo, Certo. O bispo das brancas, aquele bispo do Félix, ele não tem necessidade que ele vai bispo bela 5 cheque, tá? A gente já falou sobre isso, né? Cheque sem graça, não tem sentido nenhum, tá? Fechou. Cheque sem Correto? fundo. Oi? Cheque sem fundo. Tá. Cheque sem fundo, é isso mesmo. Então, cavalo César 3 é uma boa ideia, tá? César 4, uma ideia também, tá? Bispo Davi 3, até não é uma muito mal ideia, porque bispo Davi 3, estou desafiando o bispo que está no Félix, se ele toma, eu tomo com peão, eu vou estar com peão dobrado sim, mas esse peão dobrado, ele está olhando para o centro, onde que eu posso avançar em um momento, Eva 4, captura, já estou com o peão no centro e as pretas não. Conseguiram entender essa variação? Sim. De novo, bispo de Félix para Davi 3, correto? Se bispo de Félix captura bispo de Davi, César captura Davi 3, correto? Estou com 2 peões dobrados, um no Davi 2, outro no Davi 3. Porém, esse peão dobrado que está no Davi, ele vai dar apoio para Eva 4 para controlar o centro, certo? Nesse caso, se Davi 5 captura Eva 4, aí Davi 3 captura Eva 4. Correto? Sim. Então, primeiro, tem que preparar para esse lance primeiro com o cavalo, tá? Então, existe também cavalo César 3, só que nesse momento, as pretas estão muito bom, ele não está mais apavorado com Félix 4. As ideias estão claras. Eva 6, cavalo de Bela Davi 7, bispo Eva 7, fazer roque, e um formato parecido com o gambito da dama recusada, correto? Ou pode, em algum momento também, vem César 5, certo? Então, nessa situação, as pretas não estão incomodadas, tá? As brancas conseguiram avançar o peão de Félix, correto? Só que as pretas não estão incomodadas. Só um instante. Correto? Então, nesse formato, F4 apareceu muito assustador no início, né? Só que, para quem sabe o que ele vai fazer, não se assusta, hein? F4, ela já, com Davi 5, eu já consegui impedir que Eva 4 venha, tá?
que F4 seguida por EVA4, aí se incomoda, tá? Não sei se eu comentei com vocês sobre EVA4, EVA5, Félix 4. Comentei com vocês sobre essa abertura? Alguém já viu essa abertura? Não. Já. O que chama gambito do rei, tá? Sim. Um gambito muito complexo. Se você com as brancas que vai, ele tem que saber ele até o final, porque ele é abertura violenta, não tem trégua. Ou você ganha ou você perde. Não tem... porque ela uma abertura violenta, uma troca de ataques. Então, eu vou mostrar para vocês, só para vocês saberem também caso que vocês enfrentam, tá? Vocês podem desenvolver as peças, tá? E quando vocês estão prontos, vocês me dão o quê, tá? Isso vai ser a última abertura que a gente vai falar hoje, tá? Ok. Na verdade, só mostrar para vocês o que vocês fazem para evitar uma complicação numa abertura dessa, tá? Pronto. EVA 4, EVA 5, tá? Aí... tem uma coisa também que as pretas, um erro que sempre as pretas fazem, os iniciantes, quando que EVA 4, EVA 5, cavalo Félix 3, as pretas às vezes joga Félix 6, alguém já viu isso? Vai poder defender, né? Oi? Não é para defender. Porque a branca vai pegar o peão da preta. A preta também vai pegar o da branca. Eu vejo muito isso. Não, porque EVA 4, EVA 5, aí quando o cavalo Félix 3, isso é um lance bem tradicional de o começo da italiana ou da... O começo da italiana ou do Rui Lopes, tá? É que geralmente as pretas, quando que vem cavalo Félix 3, vem cavalo César 6, não é, gente? Sim. Tá, mas alguém de vocês vê uma tentativa das pretas de defender o peão de EVA 5 com Félix 6? Alguém já viu isso? Eu nunca vi. Eu também não. E você com as pretas nunca faz isso, tá? Porque existe aquele sacrifício famoso de cavalo por peão, tá? Eu com as brancas eu vou cavalo captura peão, peão captura cavalo, dama Hector 5 cheque, aí só segura na mão de Deus. As pretas já as pretas ou vai perder por checkmate ou vai perder muito material, tá? Então, se caso que você vê isso, não tinha medo de cavalo por peão, tá? Você troca cavalo com 2 peões, mas praticamente as pretas estão sem defesa, tá? Vocês conseguiram entender a posição? Sim. Sim. Então, se por acaso vocês enfrentaram alguém que respondeu cavalo Félix 3 com EVA 6, sem pensar, cavalo por peão, tá? Aí de bois e peão por cavalo, tá? Dama, Hector 5, cheque, tá? Se ele proteger esse cheque com Gustavo 6, aí dama captura Hector, dama captura EVA 5 cheque e toma a torre, tá? Então, esse é o mínimo que você vai coletar nessa posição, tá? Mas nessa situação, as pretas tá por uma palavra mais bonita, né? As pretas estão com complicações, né? Não, tá bom? Tá bom. Entregando o jogo, né? Tudo bem, mas as brancas vai jogar nesse momento Félix 4, tá? Tá.
Aí você fala, isso é um peão grátis, não é? Ou não? Esse é peão grátis ou não? Você toma o peão ou não tomar aqui? Acho que eu tomaria sim, viu? Cadê o povo? Cadê o povo? Eu acho que eu tomaria sim, viu? Eu Tudo bem. também. Tudo bem. Eu também tomaria. Então, atendendo o pedido do público, Eva captura Félix C4, correto? Eu tomaria não. Tudo bem. Não, você que não tomaria, depois vai falar para mim o que você faria, tá? Tá bom? Mas vamos que a maioria toma. Então, cavalo, Félix 3. Ele parece um pouquinho com verde, mas nesse caso eu assim, acabei dando o gambito do peão. Tá, o que as brancas fez? As brancas, ele desviou um peão do centro, correto? Dando um peão lateral, que ele, depois, ele está mirando para Davi 4, não é? E desenvolver o bispo para César 4 e fazer o roque, certo? Sim. Só que você com as pretas, para você não perder a vantagem que você tem que jogar o quê? Depois de cavalo Félix 3. O que você tem que fazer? Abrir para o bispo, ué. Abriu para o bispo? Qual bispo? Os dois, só tá o... Acho que é o bispo da de César, ó. Oi? Preso, não, de César que está preso. O cavalo de César. Abrindo com Davi o quê? Não. Davi 5 ou Davi 6? Estou falando bispo, abriu o bispo. Não, Sim, fala para mas mim. tem que avançar o peão primeiro. Qual peão que avança para abrir? Fala para mim qual que é o... O peão da Delma e o... De Davi? Tá, mas vai para onde? Vai para onde? Seis, ué. Ou não, deixa eu ver. Eu estou olhando pelo tabuleiro aqui do computador. Acho que ficou meio dormindo. Tá, a gente jogou Eva 4, Eva 5, Félix C4, Eva toma Félix, cavalo Félix C3, e agora a vez das pretas. Então, mas aí que eu estou te falando, o peão ali do peão que está... Tudo bem, mas ele vai para onde? O peão de Davi, você não falou vai para onde? Para qual caso? Ele, para mim, aqui, ele vai para sei, peão em... Davi, Peão de Davi 6? Eu também penso assim. que daí, se for outro, pega, eu acho. Tá, tudo bem, mas essa lance, qualquer lance sutil, ele vai dar oportunidade para as brancas seguir com seus planos, né? Sabe, nesse momento, qual o lance, mas eu estou falando para você, um lance agressivo, para quem tomou, para quem está jogando contra o gambito do rei, Gustavo 5, você manda fazer o rock e proteger o rei? Pô, como é que a gente sabe? Olha. Mas por isso estou falando para você que não é um lance sutil, um lance agressivo, que Gustavo 5, eu estou protegendo esta peão, porque assim... Estou protegendo o peão. Porque se você, vamos supor, você vai jogar, eu vou seguir as suas orientações, você vai jogar Davi 6 ou Davi 5? Davi 6. Davi 6, ok. Davi 6, eu vou jogar Davi 4. E aí? O que você vai fazer? Eu vou soltar o peão, A próxima eu vou tomar o peão, tá? A próxima eu vou tomar o peão com o bispo de César, né? Agora é vez a preta, não é?
Agora, a vez das pretas, o que você jogaria? Bispo de César 8 vem para Gustavo 4. Para Gustavo 4? Tá, Tudo bem. Aí. Para Gustavo 4? Tudo bem. Bispo captura. Tudo bem. Bispo captura Félix 4. E aí? Daí você captura o cavalo. Captura cavalo? Beleza, captura cavalo. Captura cavalo. Aí dama captura o bispo. E aí? Foi você que degolou seu bispo, não foi eu, tá? Foi você que degolou seu bispo, não foi eu, tá? Mas que coisa! Entregou o bispo. Eu entendi. Você não protegeu o seu bispo. Eu entendi. Você disse que gosta do bispo, hein? Eu gosto. Mas... Oh, surpresa. Aí você viu? Tá. Nessa situação, as brancas estão muito bom. As brancas estão muito... as brancas, eles estão preparados para desenvolver o bispo. Está preparado para desenvolver o cavalo. Não só isso, ele pode colocar mais um peão no centro, jogando no César 4. Depois fazer o roque, ele está muito bem. Depois que ele desenvolve, olha só, veja bem. Depois do bispo César 4, roque, eu posso bater esse bispo que está no Félix 4, até em qualquer peão, sacrificar ele, eu dou checkmate. Porque depois do roque, tanto a dama, tanto o torre, eles vão estar alinhados na coluna do F, certo? Mirando para F7. E agora é só cantar música funerária para o rei. Aí já era. Já era. Por isso, estou falando para você, nessa situação, se você for acertar o peão, você sabe que você não tem como voltar para trás, tá? Mas meu voto. Você acerta o peão, você já sabe que você vai depois, você vem com o Gustavo, vai com tudo, porque você está com uma vantagem e não vai dar uma trégua, não vai voltar para trás, e não fica preocupado que você não vai rocar nesse lado não, tá? Porque você vai rocar no outro lado. Uma abertura, olha, eu joguei Gambito do Rei por muito tempo. Mas por muito tempo. Joguei ele por muito tempo. Eu abro mão de peão sem problema nenhum, mas eu abro aquela coluna de F e o ataque vai ser absurdo se você pensar em rocar corto, entendeu? Eu vou fazer o roque, vou trazer o torre para a coluna, a dama vai ser à frente, o cavalo vai... Todo mundo vai estar caindo por cima de flex 7, entendeu? A ideia é essa. Acho tão facinho, né? Muito facinho. Muito. Eu sou jogadora da pandemia, você é jogador de 5 anos. Você pode enfrentar aqueles xadristas que ele gosta de jogar gambito, ele não gosta de jogar um xadrez calmo, sabe? Ele gosta de xadrez agressivo. Então, eu estou falando para você como que você agiria contra esses gambitos. Não tem como eu falar para você sobre todos os gambitos, porque para a gente fazer isso, a gente vai precisar de meses só falando sobre aberturas e gambitos, né? Mas o que eu posso falar para você? Os gambitos, eu passei para você os gambitos mais famosos, tá? Temos também uma defesa, chama a defesa escandinava, que a gente pode ver em outro capítulo, a defesa escandinava. A defesa escandinava, ela vem Eva 4, Davi 5. Alguém já enfrentou Eva 4, Davi 5? Eu. Então, Eva 4, Davi 5, você captura, você tem que tomar o peão, tá? Você tem que tomar o peão, tá?
você tem que capturar Eva por Davi, ele captura dama por Davi, tá? Então, isso é uma defesa comum também, as Kendrava, tá? Com que também... licença. Oi? Osama, eu sou o Josafá, eu estou aqui quietinho, mas eu posso fazer uma pergunta para você? Claro, deve. Você fez o Félix Eva 4, Eva 5, e depois você jogou o Félix 4. Eva 4, Eva 5, depois eu joguei Félix. Eva 4, Eva 5, depois você jogou o Félix 4. Bem? Joguei Félix 4, isso mesmo. Tá, Aqui... é a minha vez. Eu vou recusar capturar o Eva 4. O que você vai fazer? Aí, ó, é compensativo eu jogar o Davi 5? Que eu Davi 5. pensei. Isso. É ruim esse lance? Não é ruim, mas você tem que saber o que você está fazendo, tá? Porque essa é uma defesa de grande mestres, tá? Tá. E esse aqui, o Gambito recusado, é o Falkpeer contra Gambito. Então, nesse caso, eu tenho que tomar, tá? Eu tenho que tomar Eva por Davi, correto? Pego de dama. Eva, as brancas. Eva 4 por Davi 5, correto? Sim. E nesse caso, você tem que tomar Eva 5 por Davi, por Félix, tá? Tá. Aí as brancas jogam cavalo Félix 3, as pretas jogam cavalo Félix 6, correto? E ele querendo o peão que está na Davi, porque se você não fazer isso, por exemplo, se depois do cavalo, se você captura, porque vai parecer para você que o peão grátis, né? Sim. Só que eu não estou preocupado ainda com o cavalo, o peão que está no Félix 4, aquele peão preto que está no Félix 4, porque eu vou desenvolver mais uma peça. Cavalo César 3, mandando a dama sair daqui, entendeu? Sim. Aí eu falo para você, a dama vai ter que voltar para algum lugar, sei lá, voltar para a casa inicial, ou voltar para onde que voltar. Davi 4 vai e vem, abrindo o diagonal para o bispo recuperar o peão, certo? Certo. Então, se você fazer isso, então, se você Eva 4, Eva 5, Félix C4, Davi 5, você tem que saber que quem joga esse gambito, ele já automaticamente ele vai tomar Eva por Davi, tá? Tá. Se ele tomar Eva por Davi, você tem que tomar Davi por Félix, correto? Aí, nesse momento, você não pode esperar mais, tá? Você não pode recusar, tá? Pode recusar de aceitar o gambito, mas nesse momento, não pode, você vai ter que recapturar, tá? Tá bom. Essa que chama transferência moderna. Aí, o cavalo das brancas, ele já vem para o Gustavo, de Gustavo para Félix 3, certo? Tá. E a gente falou que as pretas, se você está jogando, já sabe o que está fazendo, você não vai correr para capturar o Davi 5, tá? Certo. Porque se você captura o Davi 5, eu venho com o cavalo César 3, eu mando você sair depois do Davi 4. Olha só, eu já desenvolvi 2 peças enquanto você não tinha uma peça desenvolvida, tá? Perde o tempo. E o peão de Félix, eu vou tomar ele. Então, ele é questão de tempo, tá? A não ser se você vai ficar criando mais fragilidade, avançando Gustavo 5, aí, com essa posição, é um total desastre, então, catastrófico, né? Entendi. Beleza. Entendeu? Obrigado. Desculpa interferir aí, tá, pessoal? Você deve, aula para isso, aula presencial para isso, mas você entendeu, Você tem direito de recusar o gambito, mas se recusar o gambito, você vai entrar nessa linha, tá? Entendi. Tem que estar preparado, você tem que estar preparado que você vai estar com coluna de Davi, coluna de Eva estão abertos, tá? Por seu lado,
E você vai trocar 2 peões, né? Então, resultado, coluna da Eva, é uma coluna totalmente aberta. Coluna de Davi vai coluna semi-aberta, aberta do lado das pretas, fechada do lado das brancas. E a coluna de Félix vai uma coluna semi-aberta, aberta do lado das brancas, fechada do lado das pretas. Então, você sabe que você vai ter que entrar nesse formato, tá? Agora, se você não quer sair, entrar nessa complicação, se você não quer entrar nessa complicação, você pode jogar a Davi 6, correto? Você pode jogar Davi 6, você pode jogar Davi 6. Se ele captura, você captura, sem problema, tá? Na verdade, se ele captura, você dá cheque primeiro, tá? Porque se ele captura, ele perde, Ele não pode capturar. O Davi 6 eu já joguei uma vez. Mas ele isso não... aí. Eu fiz isso aí. Ele capturou e eu capturei também. Não, se ele captura Félix por Eva, ele perde, tá? Mas ele fez isso? Só que eu... Não, agora, se ele captura, ele perde. Não. Desculpa. Ele não fez. Ele vai ter que jogar uma das duas coisas. Ou ele jogar cavalo Félix 3, ou ele jogar Davi, ou ele jogar Davi 3, tá? Não, desculpa. Eu joguei o Davi 6, ele não capturou, não. Eu não capturei, nem ele capturou. Aí ele jogou o Davi 4. Ele jogou Davi 4. Davi 4, sim, chegou Davi 4, um lance ruim Davi 4, porque você captura, na verdade, entendeu? Você captura o Davi, entendeu? Por que você não está querendo capturar, se você recusar a captura de Félix, porque você não está querendo abrir, na verdade, para ele aquela coluna, tá? Que é uma coluna perigosa para o rei antes de rocar, tá? Ou depois de rocar, uma coluna muito vantajosa para as brancas. Mas, assim, nesse momento, se ele não sabe o que ele está fazendo, ou se ele errar Félix, captura Eva, você já sabe que ele está perdendo, porque você tem que dar o cheque primeiro, tá? Dama Hector 4 cheque, tá? Tá bom. Aí já a preta leva vantagem dando o cheque primeiro. Não questão que leva vantagem, o jogo vai desabar para as brancas, entendeu? O mundo vai acabar para as brancas, né? Tá. Então, ninguém faz isso, né? Das brancas, né? Ou ele vai jogar Davi 3, ou ele vai jogar cavalo Félix 3, tá? Tá bom.